Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre cálculo estequiométrico. O que seria o cálculo estequiométrico? É um cálculo que a gente vai utilizar os dados da estequiometria ou da proporção estequiométrica das reações. Então, para a gente fazer isso, a gente tem uma reação aqui, N2 gasoso, reagindo com H2 gasoso, formando amônia NH3 gasoso. Quando a gente olha para essa reação, o que a gente sabe? Que 1 mol de N2, então em mol, eu tenho 1 mol de N2. Reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. É isso que a gente sabe. Mas a gente também conhece, porque eu também já falei isso para vocês, que a gente poderia ter esses dados em massa. Porque eu consigo converter 1 mol de qualquer substância em massa, utilizando a massa molar. Então, se eu falar 1 mol de N2, eu vou estar falando no quê? Em 28 gramas de N2, porque a massa atômica do nitrogênio é 14. 14 vezes 2, 28 gramas. Aqui, se eu olhar para o H2, a massa atômica do hidrogênio é 1. Tenho 2, então 2 gramas mol a menos 1. Ou seja, 1 mol teriam 2 gramas, mas aqui eu tenho 3. Então seria 3 vezes 2 gramas, que vai dar um total de 6 gramas para essa reação. E ali na amônia, o nitrogênio acabei de falar para vocês que é 14. O hidrogênio, falei para vocês que a massa atômica dele é 1. Então 14, aqui eu tenho 3 vezes 1, vai dar então um total de 17. Então 17 gramas mol a menos 1, ou seja, cada 1 mol de NH3 tem 17 gramas, mas aqui eu tenho 2 mols. Então seria 2 vezes 17 gramas. Isso vai dar um total de 34 gramas. Então, para a gente fazer o cálculo estequiométrico, nós temos que ter isso daqui em mente. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês, nas próximas aulas, que também é possível fazer em volume. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa conversão em volume. Então, gente, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo que envolve mol versus mol. O que significa isso? Que eu vou ter no problema dado de mol e a pergunta também vai estar querendo saber em mol. Então, eu tenho lá quantos mols de fosfato de cálcio serão necessários para formar 12 mols de sulfato de cálcio. Então, temos a reação, esta reação já está balanceada, mas lembrem-se que vocês sempre deverão conferir o balanceamento. Caso não esteja balanceada, deverão balancear. Por quê? Porque é utilizando o balanceamento, que são os coeficientes estequiométricos, que vocês vão fazer o cálculo estequiométrico, tá? Então, como que a gente vai utilizar? Das substâncias envolvidas no problema. Quais são? Fosfato de cálcio e sulfato de cálcio. Então, a reação nos fala o quê? Que 1 mol de fosfato de cálcio reage com 3 mols de ácido sulfúrico, formando 2 mols de ácido fosfórico mais 3 mols de sulfato de cálcio. Quem eu tenho que relacionar? 1 mol de fosfato de cálcio com 3 mols de sulfato de cálcio, que foi quem ele está falando no problema. Tá, mas ele quer saber o quê? O problema nos trouxe, a reação nos traz que 1 mol forma 3 mols. Mas ele não quer saber 3 mols, ele quer saber 12. Então, 12 mols de sulfato de cálcio, para ser formado, eu vou precisar de quantos mols de fosfato de cálcio? A gente resolve a regra de 3. Quando a gente resolve a regra de 3, nós vamos chegar que esse X aqui vai ser igual a 4 mols de fosfato de cálcio.
Então, serão necessários 4 mols de fosfato de cálcio para serem formados 12 mols de sulfato de cálcio. E assim é o primeiro exemplo do cálculo estequiométrico. Então agora eu trouxe o segundo exemplo do cálculo estequiométrico, quando a pergunta do problema é em massa e o dado também é em massa. Então a gente tem qual é a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Aí ele deu os dados lá de massa atômica do cobre e do oxigênio. Então, quando a gente vai fazer o cálculo estequiométrico, sempre a primeira linha da regra de 3 são os dados da reação. Mas de quem que eu vou relacionar? De quem está sendo pedido no problema. Então, eu tenho 2 mols de cobre metálico, que vai formar 2 mols de CuO, que é o óxido cúprico. Mas o problema não me trouxe nada em mol, em sim em massa. Então eu tenho que converter mol para massa. Como que a gente faz isso? Utilizando massa molar. Por isso que ele deu os dados ali do cobre e do oxigênio. Mas e quando o problema não fornecer? Como que eu acho esses dados? Na tabela periódica. Então, para a gente transformar mol em massa, a gente tem que fazer o quê? Olhar lá, cobre metálico, é sozinho. Então, a massa atômica dele é 63,5 e a massa molar também. Então, vai ser 63,5 gramas para cada um mol. Mas aqui eu tenho 2. Então, vai ser o quê? 2 vezes 63,5 gramas. E aqui eu vou ter 2 vezes, porque são 2 mols de óxido cúprico. Lembrando que aqui é 63,5 e aqui o oxigênio é 16. Quando faz essa soma, a gente encontra que é 79,5 gramas para cada um mol. Mas como eu tenho 2, ó, eu já estou fazendo a multiplicação do 2 com 63,5. Então, 127 gramas. E aqui, 159 gramas. É a multiplicação do 2 com 79,5. Por que eu mudei a cor da caneta? Porque agora a gente vai colocar o dado que o problema nos deu. Qual que foi o dado? 2,54 gramas de cobre metálico. Então, 2,54 gramas de cobre metálico. Vai ser necessário para obter qual a massa de óxido cúprico? Então, M. Então, coloquei a massa aqui de óxido cúprico. Quando eu resolvo essa regrinha de 3 aqui que está em azul, lembrando que os 127 gramas e os 159 gramas são os dados da reação. Porque eu usei o coeficiente estequiométrico da reação para chegar nestes valores. Só que aí eu converti em massa. Então, quando eu resolvo a regrinha de 3, eu vou encontrar que esse M é igual a 3,18 gramas de óxido cúprico que serão obtidos quando for utilizado 2,54 gramas de cobre metálico. Sendo assim, a gente vai finalizar a aula de hoje com esses 2 exemplos e nas próximas aulas eu vou trazer outros exemplos de cálculo estequiométrico para vocês envolvendo diferentes unidades, tá? Não mais massa, né? E não somente mol, mas pode misturar os dois também. Então, nas próximas aulas será isso que a gente vai conseguir falar para vocês. Então, até mais. Tchau, tchau!